Olá, buenos dias a todos. Bom, pessoal, nós estamos agora começando a segunda unidade e para a primeira série do ensino médio, o nosso assunto de hoje vai ser conjunções e, I, o, U. Nós vamos ver então a definição dessas conjunções, alguns exemplos de uso e alguns casos particulares no que diz respeito ao emprego dessas conjunções em orações. Vamos começar aqui com a definição. E o que nós temos para começar é o seguinte: as conjunções são expressões que juntam duas palavras em uma mesma frase ou duas frases. Ou seja, o que está sendo dito aqui? É que nós vamos usar as conjunções para unir termos de uma oração ou duas orações, e ao nós estabelecermos essa união, nós acabamos gerando um vínculo entre essas orações, certo? Então, as conjunções, por definição, servem para que a gente possa juntar termos numa oração ou duas ou mais orações. Essas frases podem determinar um vínculo de coordenação, isto é, uma está ligada à outra, porém não existe submissão entre elas, ou podem determinar um vínculo de subordinação, isto é, uma subordina-se à outra para ter significado completo. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Essas conjunções, elas podem juntar termos ou orações, e entre essa relação pode haver um vínculo de independência, ou seja, essas orações estão juntas, porém uma não dependerá da outra para ter sentido. Porém, existem casos em que nós vamos encontrar um vínculo de dependência, ou seja, em que uma oração vai precisar da outra para ter sentido. No caso em que as orações não possuem uma dependência semântica, ou seja, não possuem dependência de sentido, nós estamos diante de conjunções que coordenam. E quando nós estamos diante de conjunções que estabelecem uma relação de dependência entre as orações ou os termos, nós estamos diante de uma conjunção que estabelece ou determina um vínculo de determinação, de subordinação. Essas conjunções coordenadas podem estabelecer relação de adição, I ou E, ou de alternância, O ou U, entre expressões ou orações, certo? Então, nós vamos focar agora apenas nas conjunções coordenadas I e, que são as conjunções de adição, que estabelecem a relação de adição, e nas conjunções que estabelecem relação de alternância, O ou U. No caso da conjunção I ou E, nós temos o seguinte: o termo E substitui o I quando a palavra que vem depois se inicia por I ou HI, com exceção dos ditongos IA, IE ou IO. Quer dizer, usa-se E no lugar do I quando a palavra seguinte começa por I ou HI, acompanhado de consoante. Então, é importante nós percebermos aqui o seguinte, que nós, de modo geral, vamos usar o I para estabelecer a relação de adição. Só que, se a palavra seguinte a esse I, ela iniciar com I ou HI, aí nesse caso eu não vou poder usar o I, eu vou ter que utilizar o E. Porém, se depois da conjunção eu tiver uma palavra que comece com IA, IE ou IO, aí sim eu devo utilizar o E, eu não vou poder utilizar o I. Vamos ver abaixo alguns exemplos. A Lorena lhe encanta bailar e cantar. Por que aqui eu estou utilizando I e não E? Porque a palavra seguinte aí é a palavra cantar, e cantar começa com C. Então, nesse caso, é por isso que eu posso usar I. O segundo caso é Carlos e Ivan são ecologistas. Por que aqui, nesse caso, eu estou utilizando E e não I? Porque a palavra Ivan começa com I. Então, nesse caso, como a palavra seguinte começa com I, eu não posso utilizar o I como conjunção. Eu tenho que utilizar o E. E o próximo caso, lobos e hienas.
Por que aqui nesse caso eu posso usar o I e não o E? Porque a palavra hiena, nós vemos que ela vai ter o ditongo IE. Então, por essa razão, eu estou habilitado a utilizar o I. No caso das conjunções, da conjunção o ou u, que estabelece relação de alternância, nós vamos observar os seguintes casos. O termo u substitui o quando as palavras que vêm depois começam por o ou ho. Então, se eu tiver diante de uma palavra que em seguida a conjunção o, essa palavra começa com o ou ho, eu não vou poder utilizar o o, eu vou ter que substituí-lo pelo u. E outra observação importante é a seguinte: é importante ressaltar que essa regra também se aplica quando a conjunção é usada para estabelecer relação de alternância entre números. Então, se eu estiver me referindo a números, não necessariamente a palavras, eu devo utilizar o u. Vamos ver esse exemplo aqui. El desayuno empieza a las 7 u 8 de la mañana. Por que aqui eu estou utilizando u antes do 8, do 8 e não o? Porque o número 8 começa com o o. Vamos ver aqui também abaixo alguns exemplos. Que prefieres? Pollo ou pescado? Pollo, vocês devem se lembrar que significa frango e pescado significa peixe. Então, por que aqui eu estou utilizando o em seguida pescado? Porque pescado começa com P. Outro exemplo é: van a llegar em setembro ou outubro. Por que aqui eu estou utilizando u e não o? Porque a palavra outubro começa com o. Então, nesse caso, eu não posso usar a conjunção o e sim, eu tenho que sim usar a conjunção u. Eu vou deixar agora aberto para que vocês tirem dúvidas e nós vamos dar sequência com a realização de algumas atividades para a gente treinar isso que nós acabamos de ver aqui, tá bom? Graças a todos.